Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades presentes para o tempo do fim. Hoje falaremos de 7 motivos para estudarmos profecias, né? Será que temos razões, motivos? Será que é importante? Deus está exigindo? E se nós não estudarmos, o que acontecerá? Ah, meu amigo, não pague para ver não, viu? Antes de nós vermos esses motivos, eu quero te falar o seguinte, no livro de Amós, no capítulo 3, o versículo 7, Deus diz o seguinte, quero ler contigo aqui, minha Bíblia está aqui. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado antes seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, nós já temos a informação inicial de que Deus quer te revelar seus segredos. É isso mesmo, as profecias bíblicas são segredos de Deus que Ele quer revelar para seus filhos, suas criaturas. Porém, entenda uma coisa, que fique claro em nossa mente o seguinte, Ele não revela seus segredos para qualquer pessoa. Aqui fica claro que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não é qualquer pessoa, são pessoas consagradas, escolhidas por Ele para essa finalidade. Então, meus amigos, muito cuidado com o prognóstico, com visões suspeitas de alguém que não é profeta. E por isso mesmo Jesus disse, olha, cuidado, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então agora vamos para o primeiro motivo, a primeira razão para nós estudarmos profecias. Abra sua Bíblia aí e acompanhe a leitura em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui você está vendo que Satanás está irado, muito irado, contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus, veja bem, são duas características, e os que têm o testemunho de Jesus. Aí você deve estar se perguntando, o que é o testemunho de Jesus? Calma, a Bíblia responde em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João está tendo aqui uma visão. No capítulo 19, o anjo está mostrando a cidade Nova Jerusalém para ele. Ele está diante de uma cena solene. Ele está vendo a glória de uma cidade celestial, de uma cidade do Deus vivo. Então João pensou com ele, com tanta magnitude, tanta glória que ele estava presenciando, ele achou por bem adorar o anjo. E ele se prostrou, ele se ajoelhou para adorar o anjo. E o anjo disse para ele, João, não faças isso. Não aceito adoração, João. E ele disse mais, olha, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus e que guardam os mandamentos de Deus. Eu sou conservo teu, João, levanta daí, só adore a Deus. E aí você se pergunta, o que é conservo? O que significa ser um conservo de alguém? Bom, com já está falando, né? Com alguém. E ambos são servos. Então, quando o anjo diz, João, eu sou o teu conservo, ou seja, você é um servo, João. Eu também sou servo, sou criatura do Eterno. Não adore a mim, adore só a Deus. Bom, meus queridos, o que me chama a atenção aqui são as duas características. E agora nós temos que nos perguntar a nós mesmos, será que temos? Você tem as características que o anjo está dizendo, está relatando, está nos dando essa descoberta. Ele disse que o povo de Deus tem que ter o quê? Duas características. A primeira delas, guarda os mandamentos de Deus. E a segunda, tem o testemunho de Jesus. E aí ele esclarece. O que é o testemunho de Jesus? Acabamos de ler. É o espírito da profecia, disse o anjo. Então quer dizer que todos nós, candidatos ao céu, independente de placas de igreja, independente de dogmas de homens e tradições humanas, nós precisamos focar no que Deus está dizendo. Deus tem pré-estabelecido 10 mandamentos como sendo característica de um povo distinto, um povo especial.
Mas não tem só essa característica, não. A outra característica é, eles têm o testemunho de Jesus, que são as mensagens dos profetas, ou seja, a mensagem de Deus entregue aos profetas e que o povo se aconselha através dessas mensagens, através desses profetas. E você deve se perguntar qual foi o último profeta do Novo Testamento. Será que foi João? Ora, queridos, João na ilha de Patmos escreveu o Apocalipse e no capítulo 10, verso 11, você vai ver uma profecia que diz que ainda haveria uma outra profetisa ou um outro profeta. Você pode ler no capítulo 10, verso 11, né? Não vamos ler agora por questão do tempo, mas lá diz o seguinte: importa que profetizes outra vez. Então, nos últimos dias, teria sim um profeta ou uma profetisa que orientaria o povo de Deus nas Escrituras do testemunho de Jesus. Não esqueça, as profecias bíblicas e as profecias dos últimos dias, dada à profetisa Ellen White, é chamado de o testemunho de Jesus. São os testemunhos de Jesus, ou seja, são as mensagens para os últimos dias. Por isso que nesse canal sempre a gente começa assim, olha, as profecias bíblicas e as verdades presentes para o tempo do fim. É as verdades de Deus, os segredos de Deus para você e para mim. Você entendeu? Então, vamos aqui repetir só a questão para você entender o seguinte. Primeiro motivo são duas características. Primeiro motivo para você estudar profecias, para eu estudar profecia, é que eu quero ter as duas características dos salvos. Eu quero ser conservo do anjo, eu quero ser um servo de Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero guardar seus mandamentos, inclusive o sábado, olha, lembra-se disso, e também eu quero ter a outra característica que o anjo disse. Eu quero ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E a Bíblia vai já falar para a gente aqui que onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas vamos então para o segundo motivo para você estudar a profecia, para eu estudar a profecia, já que as profecias são segredos de Deus para nós, o seu povo, tá bom? Vamos então para o segundo motivo? Vamos lá! Bom, aqui nós temos uma mensagem da profetisa do Senhor, da Ellen White, que depois nós vamos estar fazendo aqui vídeos no canal para falarmos um pouco desta profetisa. E nós cremos que ela é a profetisa do Senhor para o seu povo nos últimos dias. Nesses dias atuais. Isso desde 1844. Nós vamos depois fazer um vídeo completo com a história dela completa, os 70 anos como profetisa do Senhor. Nós vamos fazer o vídeo aqui no canal. Mas agora eu quero ler uma citação de um dos seus livros proféticos. Mensagem Escolhidas, o volume 1, capítulo 3, página 40. Ela diz o seguinte: os que rejeitam os testemunhos de Jesus estão lutando contra o Espírito Santo. Meus amigos, esta mensagem é a mensagem da profetisa do Senhor. Mas eu quero aqui abrir um parênteses para te dizer o seguinte: o profeta verdadeiro, ou profetisa verdadeira, você pode comparar as suas mensagens que ela nunca contradiz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós estamos lendo aqui que a profetisa Ellen White escreveu o quê? Os que rejeitam os testemunhos de Jesus, os que rejeitam as profecias, estão lutando contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia? Será que a Bíblia confirma isso? Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 19 e o 20. Eu vou colocar na tela para você e eu vou ler aqui. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Isso aqui está muito claro, não tem nem o que explicar. É uma orientação de Deus através do apóstolo Paulo. Deus já sabia que muitas pessoas nesse tempo iriam desprezar as profecias. E com isso, iriam apagar a atuação do Santo Espírito de Deus. Olha que gravidade. Olha que situação perigosa para o povo de Deus. E o povo de Deus no geral. Porque acredite, Deus chamou um povo, queridos, para preparar um outro povo para levar para o céu todo mundo. Isso aconteceu com a nação judaica. A nação judaica tinha uma missão centrípeta.
Todos deveriam ir em Jerusalém e ver que ali havia um Deus, havia um templo e um povo santo. Essa missão centrípeta quer dizer, todos vinham centralizando em Jerusalém. Mas eles, quando as nações, quando os reis, quando os grandes chegavam, eles iriam era bajular, fazer amizade comercial para tirar vantagem. Diz as Escrituras. Eles não testemunharam de um Deus poderoso, o Deus único, o Jeová. Não, queridos. Eles foram reprovados, inclusive não aceitaram o Filho do Eterno quando ele chegou. E também foram rejeitados, porque essa é uma regra divina. Rejeitaram Jesus. Deus honra aqueles que o honram e ele rejeita aqueles que o rejeitam. Isso é muito perigoso nos dias atuais também. Agora, tem um povo nos dias atuais. Tem um povo, uma instituição que reclama essa luz que recebemos de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Grande luz, a luz profética, o evangelho eterno, completo com tantas mensagens. Mas a pergunta que não quer calar é: por que mais de 50%, eu acho que 90%, eu não sei, das pessoas que eu conheço, a grande maioria, desconhece a mensagem profética desta igreja? A igreja está com outra cara. Nós não vamos entrar em pormenores aqui, porque mais para frente vamos ter vídeos que vão levantar essa situação. Mas hoje eu só quero dizer para você que o segundo motivo para você estudar as profecias, sabe qual é? Para que você não seja um adversário de Jesus Cristo. É isso mesmo. Você pode ler na tarja aí embaixo que o segundo motivo para você estudar a profecia é para que você não seja um adversário inconsciente de Jesus. Sim, adversário de Jesus. Não sou eu quem está dizendo, queridos. É a Bíblia. Aqui diz que quando as pessoas rejeitam os testemunhos, elas estão apagando a ação do Espírito Santo quando elas desprezam as profecias. Então, estamos diante de um problema sério, não achas? Vamos para o terceiro motivo. Provérbios 29, 18. Eu vou ler aqui e você acompanha na tela. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem guarda a lei é feliz. Esse terceiro motivo, ele é o motivo que nos leva a uma reflexão. Você não admite que na igreja do Senhor haja corrupção. Quando você vê um cristão, um dito cristão que se envolve numa corrupção, você acha, mas é um escândalo. E é. Mas deixa eu te falar, corrupção não escolhe categoria, classe social, poder econômico, não. Corrupção é uma questão de falha de caráter. Por isso a palavra de Deus é categórica em dizer, olha, onde não há profecia, vai haver corrupção. Nós acabamos de ler em Provérbios 29, 18. Se não houver a profecia, o povo se corrompe. O povo de Deus se corrompe. E você sabe que tem inúmeras pessoas, inúmeras religiões, inúmeras igrejas que não gostam de profecia, não estudam e não ensinam os seus liderados. Ora, se eu estou falando aqui para um pastor, um líder, um ancião que não gosta de profecia, deixa eu te falar, meu irmão querido, a questão da profecia bíblica não é gostar ou não gostar. É nosso dever como pregadores pregar para o povo os assuntos proféticos, para que o povo seja instruído. Lembra você o que disse Deus? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso é tão preocupante. Você sabe por quê? Porque se de fato Deus exige o estudo das profecias bíblicas, porque Ele está dizendo que exige, e os líderes não ensinam suas congregações, seus liderados, seus súditos, membros da sua igreja, a importância dos assuntos proféticos, das profecias bíblicas, tu sabe o que vai acontecer? Uma grande decepção, inclusive na dita igreja que nasceu numa data profética, com uma missão profética. Estou falando da igreja a qual faço parte. A igreja adventista, ela defende a tese de que é uma igreja profética, que nasceu numa data profética de 1844, com uma missão profética das 3 mensagens angélicas. Mas tu sabe de uma coisa? Está constatado, está confirmado que a maioria, a grande maioria da membresia desta nossa igreja profética desconhece as profecias. Essa que é a grande verdade. E com isso está se cumprindo o que diz em Provérbios 29, 18.
A igreja está corrompida. Por mais que muita liderança não goste que se fale, e não é para dizer que a igreja apostatou, não é para dizer que a igreja está corrompida, porque senão você está falando mal da menina dos olhos de Deus, você está falando mal do povo peculiar. E o que é que diz o livro de Isaías no capítulo 58? Você já leu? Verso 1, verso 2? Lá está dizendo, clama a plenos pulmões, não te detenhas, não te cales. Denuncia o pecado do meu povo, denuncia a transgressão de Israel, denuncia os pecados de Jacó, para ver se ele larga esses pecados e se converte e volta. Meus amigos, no livro de Jeremias, no capítulo 26, os versículos 2 e 3, 1, 2 e 3, Deus chega a dizer para o profeta, vai, fica na porta da igreja e clama a plenos pulmões, fala tudo o que eu te mandar, não te calas, deixa chegar todo mundo, quando for chegando, fica na porta da igreja, no pátio, quando for entrando você vai falando, vai falando bem alto, fala tudo o que eu te mandar, não omita nada, pode ser que o povo ouça e se converta, mas o povo tem a cabeça dura, o coração duro. A mensagem de Deus passada para Jeremias, no capítulo 26, versículos 2, que eu estou repetindo para você. Estou só falando aqui por cima para você entender que muitas das vezes o povo de Deus é o povo escolhido. Sim, o povo é aquele. O problema é que isso não é garantia de que esse povo está obedecendo o assim diz o Senhor. Esse que é o problema. Vamos para o quarto motivo. É o motivo que desperta a igreja de Cristo. É o motivo que faz a igreja despertar. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14, está na tela, acompanha aí. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Como é que Deus vai dizer para o seu povo, ei, tu está morto, acorda, desperta, sai do meio dos mortos, levanta. Você percebe quantas sentenças, pelo menos 3 sentenças nesse verso tem, de Efésios 5,14. Ele começa, desperta tu que dormes. Ei, tenha consciência que você está dormindo. As coisas estão acontecendo aí fora e você está cochilando. O mundo está às vésperas de um desespero, de um acontecimento catastrófico em todas as áreas. O mundo está diante de um colapso econômico, na saúde, na educação, em toda parte. Mas o professo, o povo de Deus, não quer comentar isso para não alarmar as pessoas. Será que estamos conformados com a vida palaciana que esse mundo está aparentando ainda ter? Queridos, estamos no final da história da raça humana. Nós estamos nos derradeiros dias da humanidade. Todas as profecias já se cumpriram, procura uma que ainda não se cumpriu. Bom, nós estamos aguardando que todas as igrejas se juntem, porque assim diz a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o genuíno cristão, ele será perseguido por todas as nações, por causa da palavra de Deus. Então, meus amigos, vale a pena nós fazermos aqui uma comparação, uma reflexão um pouco mais profunda. O povo judaico tinha uma profecia que falava do nascimento de um Messias, de um prometido. E essa profecia fora dada há muitos anos antes desse nascimento. Foi dada ao profeta Isaías, foi dada ao profeta Ageu, a Abacuque. Vários profetas falaram de um nascimento de um Messias na cidade de Belém. E esse Messias seria o Salvador da humanidade, o Filho do Eterno. Mas no período que Jesus nasceu, aconteceu algo extraordinário. Os magos do Oriente atravessaram o mundo e chegaram em Jerusalém procurando, cadê o Messias? Porque nós estamos aqui seguindo uma estrela, nós estudamos as características do céu, nós somos pesquisadores dos astros, nós vimos uma estrela e fomos procurar o que significa isso e encontramos uma profecia de que nasceria nessas bandas para cá um prometido Filho de Deus, o Messias nasceria aqui. Nessa direção, e nós vimos a estrela, nós seguimos a estrela e deu aqui, a estrela pousou na direção de Jerusalém, nós estamos vindo. Cadê o prometido? E o povo judeu se perguntou assim, prometido? Que prometido? E essa conversa se espalhou em Jerusalém. E eles vieram seguindo uma estrela, disse que vai nascer um prometido, o Messias, o Salvador. E se incomodou Herodes.
Herodes mandou chamar, ei, que negócio é esse? Vocês estão... Eles disseram, não, tem uma profecia, nós somos pesquisadores dos astros e nós acompanhamos uma estrela. Essa estrela nós fomos pesquisar e essa estrela é a estrela de Davi. Nas profecias dizem que nasceriam por esse tempo aqui na cidade de Belém, próximo. Cadê a cidade de Belém? Isso é Belém aqui próximo. E aí o Herodes ficou preocupado, disse, não, vão adorar, vão lá em Belém. Belém é por aqui, vão lá. Mas aí quando vocês encontrarem esse Messias, esse rei, voltem e me contem, porque eu também quero adorar. Aonde Herodes queria matar, já por aqui, enciumado, com medo de perder o trono. Mas o que me chama a atenção é o povo judeu. O povo judeu ficou incomodado. É a mesma coisa, ficou enciumado. Negócio esse aqui de os magos vir lá do Oriente querer mandar aqui. Isso aqui não tem nada a ver, essa profecia não é para agora não. E também quando for acontecer, ele vai passar por aqui, ele vem comunicar conosco. Porque nós somos o Sinédrio, nós somos a comissão, nós somos a igreja menina dos olhos de Deus, nós somos o povo peculiar, sacerdócio real. Nós temos uma linhagem de Abraão, vem Davi, todo mundo, Ismael. Você acha que Deus iria se comunicar com um idólatra desse aí, lá do outro lado do mundo, para vir nos dizer que dia Jesus vai nascer? Cortaram baixo a história dos magos. Queridos, que lamentável. Eles não conheciam a profecia ou eles eram ignorantes, tipo assim, cegueira voluntária. Irmão, se o povo judeu, com essa profecia na mão, se eles sabiam, são indesculpáveis, porque sabiam. Mas e se eles não sabiam, tendo a mensagem na mão, a culpa é a mesma. E eu quero chamar a tua atenção. Ei, meu amigo cristão dos últimos dias, você é da igreja verdadeira, parabéns. Você é um remanescente? Parabéns. Mas eu te pergunto, você já tem as duas características que falou o anjo em Apocalipse 19:10? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Porque, querido, se nós não despertarmos, o nosso fim será trágico, um fim de rejeição, tal qual foi com o povo judeu. Porque nós não somos melhores do que a nação judaica. Pelo contrário, eles até são um pouquinho melhor, porque eles são a planta original. Eles eram realmente o sacerdócio real da linhagem direta de Abraão. Já nós somos gentios enxertados. É isso mesmo. Depois de a salvação passar por eles, aí foi aberto para todo mundo. Nós somos já aquele todo mundo, o povo da encruzilhada, sabe? Aquela parábola, chama todo mundo da encruzilhada que meu povo peculiar, os convidados de honra não mereciam. Agora convida todo mundo, somos nós os gentios. E se ele não poupou o povo peculiar a meninas dos olhos de Deus, o que te faz pensar que ele vai poupar você tendo uma vida dupla? Digo, aquela vida de um cristão meia boca. Não, eu só gosto disso. Não, profecia eu não gosto. Um dia desses eu vendo um pastor renomado, fala, não, profecia é opcional. Guardar o sábado também é opcional. Não, o que é sincero e guardar o domingo também está certo. Isso é mensagem do adventismo, irmãos? Me responda você. É mensagem de remanescente isso aí? Não é não, meus. Isso não é mensagem de Deus. Isso é uma mensagem que nem passa perto do evangelho eterno. Nós somos um povo que temos a promessa e que temos o evangelho. Mas não esqueça que no livro Eventos Finais, tu sabe o que é dito sobre nós, sobre a igreja dos últimos dias? É dito que Jesus está fora da igreja, porque a igreja está na condição de Laodiceia e a presença de Cristo não está no meio dela. E alguns ficam zangados. Depois eu vou fazer um outro vídeo para trazer essas passagens todas aqui. Mas todo cristão deve saber essa profecia. É a profecia que está em Apocalipse 3, 20. Toque, 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 toque. Eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrir a porta, entrarei em tua casa. Cearei com você e você comigo futuramente no céu. Mas sabe, nós acostumamos ler esse versículo, sabe para quem? Para o descrente, que nunca nem viu a Bíblia, nunca ouviu. A gente chega e aplica logo, Apocalipse 3:20. Toque, toque, toque. Jesus está batendo no teu coração, abre a porta do teu coração. Queridos, essa mensagem é para Laodiceia, é para quem já é crente, é para quem já está na jornada evangelística dizendo que é servo de Deus. Por isso que a mensagem à Laodiceia, ela é dura.
Quando você vai ler o capítulo 3, versículo 15 em diante, que não é a questão aqui, eu estou só mencionando para você, mas confere aí. É Apocalipse 3, versículo de 15 a 18. Ele começa dizendo assim: eu te conheço, filho. Você diz que é cristão, mas você não é. Eu te conheço, você diz que é quente, mas você não é quente, você não é frio, você é morno, você é um cristão meia boca, vê que você não gosta de profecia, você fica escolhendo coisas que você gosta para justificar. Até na hora de ler a Bíblia, você escolhe, não, eu só gosto do Salmo, esse aqui eu não gosto, você sai escolhendo. E no reino de Deus, não é você que escolhe. O reino de Deus é colocado para nós vivermos os ditames do reino. O evangelho eterno não é para agradar a membresia. O evangelho eterno é para instruir um povo para ir morar num lugar santo. Então Deus dá um conselho para Laodiceia. Te arrepende, vê onde tu errou, porque tu está na condição de pobre, de cego, de um coitado, um infeliz, um miserável, nu e consequentemente perdido. Te arrepende, compra de mim, sabe o quê? Compra o ouro, para que você tenha uma fé pura como o ouro. Esse ouro retrata a fé. Compra de mim o colírio para você passar a olhar as profecias com bons olhos. Compra de mim vestiduras brancas. E aí, meus amados, vocês que estão me acompanhando nesse vídeo, isso é importante, abra seu coração para Jesus. Porque ele diz, compra de mim vestes brancas. E essas vestes brancas em profecia nada mais é do que o caráter de Cristo, a pureza, a brancura de uma vida apostólica, que nós ainda não alcançamos. Aí, não, JR, tu já alcançou isso. Corra atrás da tua coroa você. E eu estou correndo aqui lutando, irmão, para alcançar. E deixa só Jesus é que vai dizer quando nós alcançamos ou não alcançamos. Mas a carreira é essa, como disse Paulo. Deixando o que fica para trás, corra para alcançar a perfeição de caráter. É essa vestidura branca que só Cristo dá. Porque o caráter do seu povo, quando ele for selar esse povo, o caráter dos seus servos tem que estar semelhante, parecido com o dele. Ou você nunca leu isso? Está na tua Bíblia, no livro de Efésios. Não vamos ler agora, está no capítulo... Lê logo o capítulo 5 de Efésios todinho, você vai gostar. Não sei se vai concordar, porque muita gente da dita igreja remanescente fica bravo se você fala de perfeição de caráter. Ah, esse aí é dissidente. Você fala de reformas do vestuário, reforma de saúde, reformas espirituais. Ah, esse outro é dissidente. Eu já encontrei pessoas aconselhando os irmãos. Ah, irmão, não estuda muito a profecia, não. Toda pessoa que estuda muito profecia vira dissidente. Olha que ponto nós chegamos. Irmãos, a gente sorri para não chorar da ignorância de nossos irmãos. E o pior é que é uma ignorância, é uma cegueira voluntária. Eventos finais. Deus providenciou tudo para levantar do chão qualquer pessoa que cai. Mas ele não tem nenhuma providência com relação à cegueira voluntária. Irmãos, isso é perigoso. É como diz em Hebreus 10, 26. Os que são voluntários no erro depois de ouvir o que é verdade, não resta sacrifício para ele, e sim uma expectativa terrível de juízo, porque ele é voluntário no erro. Ele quer continuar no seu erro, e a palavra está diante dele, mas ele não quer. Hebreus 10, 26. Depois você confere em casa. Vamos avançar? O quinto motivo, queridos, é para descobrirmos os planos de Satanás. Para vencer o inimigo, às vezes tu precisa conhecer qual é a estratégia dele. A nossa luta contra ele é espiritual, mas nós não conseguimos vê-lo e nem queremos ver. Então, descobrindo os planos maléficos do inimigo, nós então poderemos começar a estratégia para a vitória. Se nós não conhecermos, nós poderemos cair facilmente em suas armadilhas. Então, no quinto motivo, é para que você conheça qual é o plano de Satanás para derrubar você. Ele tem um plano para derrubar você, derrubar a mim, derrubar a igreja do Senhor. Tem uma mensagem especial aqui do livro Testemunho para a Igreja, volume 4, página 211. Se você não tiver, mas dá um jeito depois de pesquisar e você vai encontrar. Ela diz o seguinte: quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta,
que se torne irremediável e termine em destruição. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 211. Esta mensagem aqui é uma mensagem orientadora, é uma mensagem para a gente despertar. Ela está dizendo que se nós desprezarmos os testemunhos, os marcos antigos dos profetas, nós vamos incorrer em um erro fatal, porque esse é o plano de Satanás. E quando ele percebe que as pessoas começam a abandonar os testemunhos de Jesus, ele redobra seus esforços, entendendo que eles não vão parar nessa queda livre, nessa apostasia aberta. Vão chegar ao momento de declarar que não querem mais. Eu não gosto. Tem pessoas que declaram, não gosto de profecia mesmo, não gosto, pronto, não gosto, não sou obrigado a gostar. Já estão declarando isso. E Satanás está logrando essa vitória. Meus amigos, não faça isso. Eu sei que não é um assunto muito prazeroso para quem não gosta, né? Porque eu digo para vocês, eu gosto de profecia e vejo nisso satisfação, além de ter a necessidade. Eu tenho satisfação de estudar. Dizer que é fácil? Não é fácil não. Os assuntos requerem cálculos, oração, tem hora que a gente não entende, vai orar de novo. E tem que pesquisar, como diz a Bíblia em Isaías 28:10, né? Um pouco aqui, um pouco ali, comparando o texto, tem coisa que não está nesse livro, está no outro, compre mais um livro. E de repente a gente precisa investir naquilo que a gente entende como importante. Lembra daquela parábola que Jesus disse? Olha, o reino dos céus é como um campo que tinha um tesouro escondido nele e alguém descobriu que lá naquele campo tinha um tesouro valioso. Então essa pessoa foi, vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, rematou logo o campo, porque agora ele vai procurar o tesouro e já sabe que o tesouro está lá. O estudo de profecia, queridos, é como um campo. O conhecimento que você vai alcançar não é de um dia, é uma pesquisa, é uma vida, é uma jornada. Então eu espero que esse motivo, esse quinto motivo, seja um motivo especial para que você não caia na cilada do inimigo, mas que você tenha, depois de ter o conhecimento, você vai poder com segurança trilhar o caminho do Evangelho eterno, fazendo a vontade de Jesus, para no dia final você ter a alegria que Paulo acabou declarando um pouquinho antes de morrer. Paulo, quando anunciaram que ele ia ser decapitado, e ele escreveu, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está assegurada a especial coroa da vida, a qual o justo juiz me entregará pessoalmente no grande dia da festa no céu. Aleluia! São as palavras de alguém convicto da sua carreira cristã. Combati o bom combate. Meu amado, como é que está o teu combate na vida espiritual? Reflita. Reflita um pouco mais. Vamos então agora para o sexto motivo. Queridos, esse sexto motivo ele é muito simples, muito direto. Porém, ele é condicional. O que é isso? Tem aí um se. Se você não quiser, não estude. Mas se você não estudar, se você não guardar as profecias, se você não acreditar, você não receberá proteção no dia final. Vamos ler juntos? Apocalipse 3, versículo 10. Vamos lá, você acompanha na tela e eu vou ler aqui. Porque guardastes as palavras da minha perseverança, eu te guardarei da provação que há de vir ao mundo inteiro para provar os habitantes da terra. Será que nós não conseguimos refletir um pouco? É Jesus falando isso aqui. É aquele que não falha, é o mesmo que disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que vai acontecer uma grande tribulação, que nós vamos precisar fugir para os lugares ermos. A profecia de Isaías, quando diz, eis que os meus servos estarão nas cavernas, o abrigo das rochas será seu alto refúgio, e os anjos terão que levar comida para eles lá, porque vai ser um aperto tremendo nos últimos dias. Queridos, o mundo inteiro está anunciando uma catástrofe global, na área da ciência, na área da saúde, na economia, em todas as áreas. A ciência já disse que tem que alguma coisa ser feita antes de 2030. As pessoas estão fazendo esconderijo subterrâneo para fugir dos grandes terremotos anunciados. Tem um grande terremoto que já está anunciado. E você que é cristão
que conhece as profecias. O que você sabe dos sinais da volta de Jesus? Os sinais que estão em Mateus 24? Os sinais que Jesus falou no livro de Lucas? Os sinais que estão todos anunciados. Quanto você sabe desses sinais? Quais são os sinais que mostram o selamento dos vivos? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Então vem para cá, meu querido. Se inscreva no canal. Acione o sino da notificação. Aqui a gente não sabe mais do que os outros, mas eu quero te convidar para juntos, eu e você, nós estudarmos. Vamos estudar. Traz tua Bíblia. Tem alguns livrinhos aqui, uma coleção por ali. A gente tem alguns livros dos originais. É porque estão mudando os livros. Tá difícil, não está? Tá difícil, mas vai ficar pior. Então vamos nos preparar com vigília, com jejum, com oração, fazendo a paz com os irmãos. Eu tenho essa preocupação de orar. Como é que eu vou fazer para entrar nas igrejas? Na saudosa igreja de onde eu comecei essa jornada cristã? É porque tem lugar que não se deixa mais você entrar. Ah, está estudando muito profecia dissidente, fecha aí, não dá oportunidade. Disseram sobre meu respeito, fizeram uma reunião lá numa igreja X, que não vale a pena dizer aqui, mas só para você entender. E a irmã que estava lá depois me falou, irmão, eu fiquei sem saber. Pastor disse lá, cuidado com o JR. Cuidado com o JR. Não, irmão. De mim vocês podem ficar tranquilos. Não vou meter mão no bolso de vocês, não vou tirar dinheiro, não vou ferir vocês, não vou arrombar a porta da igreja porque eu quero pregar de qualquer jeito. Não, meu amado. Nós estamos fazendo esse canal aqui no YouTube com um propósito. Bora fazer uma grande família, só dos que querem estudar. Vem para cá, só os que querem aprender um pouco mais. Vem, vem. Ninguém vai tirar pedaço de ninguém aqui. Não custa caro a gente sentar para estudar, ouvir Deus falar. Deixa a Bíblia falar por si só, sem intervenção de teólogos. Isso na Idade Média não era permitido. Lá, se o sínodo, você lembra? O sínodo romano, se achasse alguém estudando a Bíblia por si só, era considerado herege. Ei, você não vai entender. Quem tem que te explicar são nós aqui, do sínodo. Mas hoje não. Meu amado irmão, você que é como eu, um membro, leigo, não confia a tua salvação na mão de terceiros. Não, eu estou fazendo o que o pastor mandou. Pensa bem. Se foi o bom pastor que mandou, obedeça. Mas se for um outro cidadão perecível, passivo de erro, tanto quanto você, tanto quanto a mim, então bora primeiro averiguar o que diz a Bíblia. Porque está muito mais, como disse Pedro, importa obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Que Deus ajude você a compreender essa mensagem e que por fim você decida estudar a palavra de Deus, estudar as profecias. Vamos para o último motivo para estudarmos profecias. Antes, porém, não esqueça, querido, se você não optar por estudar as profecias e obedecê-las, você vai ficar no dia final sem a proteção. Queridos, o mundo inteiro será chacoalhado. Maremoto, avalanches, terremotos, fomes. Capítulo 1 do grande conflito original, ele diz que aquela tribulação lá para Jerusalém, quando as mães comiam seus próprios filhos, de fome. Os soldados estavam esqueléticos. Era uma fome tremenda que eles roíam as suas alparcas, suas sandálias de couro. Eles comiam as bainhas das espadas. Mas o grande conflito diz que aquela tribulação lá é uma tênue sombra. Na página 26 diz isso. Eu fiquei atônito quando eu li isso aqui. Diz que lá foi uma tênue sombra, uma pálida sombra. E aí deu para eu entender, por isso que Jesus disse que a grande tribulação, da qual falou o profeta Daniel no capítulo 12, é a mesma que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. E ele disse, não tem outra maior, nunca mais haverá. Essa será a maior. Porque ela vai assinalar, tu sabe o quê? Ela vai demonstrar que chegou a hora daquele grito da meia-noite, o alto clamor, o último convite para o povo de Deus se preparar para ir para o céu. E aqueles que estão longe, que ainda não conhecem a verdade, é o último convite para eles chegarem ao pé do bom pastor, do soberano Senhor Jesus. Eu penso que já podemos encerrar esse vídeo. O sétimo motivo é o motivo que nos mostra a causa, a razão pela qual fazemos as coisas. É o amor.
o amor de Deus, é fazer a vontade de Deus por amor. Se você for estudar a profecia, faça por esse motivo aqui. Pelo amor que você tem a Deus, pela obediência a Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Temos mais aí ainda. Se me amas, guarde os meus mandamentos. João 14, versículo 15. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero ler um último texto com vocês. Está no livro Mensagens Escolhidas, o volume 3, página 358, está na tela. Leia comigo aí. Os que não creem, não leem, não obedecem os livros de profecias serão condenados. Vamos refletir nisso aqui? Não sou eu quem está dizendo, eu estou lendo e posso te dar. Vou colocar na tela de novo para a gente ler novamente. Olha essa referência embaixo aí. Mensagem Escolhidas, o volume 3, página 358. Os que não creem, não leem, não obedecem os livros de profecias serão condenados. Então, amigos, já podemos concluir esse vídeo. Eu quero te agradecer. Mas eu quero fazer um apelo para você. Tome sua decisão. Eu não sei qual desses motivos te chamou mais atenção. São 7 motivos, né? 7. Para mim, os 7 são importantes. Mas eu penso que se você for escolher um motivo mais importante que outro, eu penso que esse último é o motivo pelo amor a Deus. Aceite Jesus como teu Salvador, por amor. Vá estudar a Bíblia por amor a Ele e por amor à sua própria vida. Que Deus te abençoe. Eu quero pedir que você se inscreva no canal. Quero pedir que você acione o sino da notificação. Aí tem um sino. Toca no sino, escolha a opção todos, porque aí todos os vídeos vão chegar para você. Também deixe o seu like, porque a plataforma do YouTube, ela funciona através de um algoritmo que quanto mais like você der no vídeo, mais ela expande para as pessoas. Então faça isso. Deixe também um comentário. Eu quero saber a tua opinião, diz aí de onde você está assistindo, de onde você acompanha. Que Deus te abençoe. Nosso próximo vídeo, para você que até diz, não, JR, eu gostaria de estudar, mas eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender, então tudo bem. Eu já imaginava isso, tem muita gente que tem essa dificuldade. Então nós providenciamos. Próximo vídeo vai ser as 3 dicas para você entender as profecias. Para não ter mais essa dúvida de como entender. Tá aí o próximo vídeo, as 3 dicas para você entender as profecias. E vou deixar um outro vídeo aqui, relacionamento com Deus, para que você já comece esse estudo a partir de um relacionamento saudável com Deus. Agora feche teus olhos e vamos orar. Soberano Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por esse estudo, por essas orientações da sua palavra. Nós entendemos agora que precisamos cada vez mais estudar a sua palavra. Precisamos da sua ajuda. Precisamos do seu livramento. Precisamos do seu perdão. Eu quero lhe apresentar essa pessoa, esse amigo, essa amiga, essa criança, esse jovem, essa mulher, este homem, essas pessoas que acabaram de se inscrever no canal, as pessoas que já são inscritas, já são parceiros, já são mensageiros, já são amigos da gente aqui. Que cada um de nós seja para um outro um companheiro, um parceiro, irmãos, para que nós não tenhamos com outro dissensão, separação, mas que todos nós nos preparemos para morarmos na eternidade juntos nas mansões celestiais. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.